O amor, ele é como a fé. Se não tiver obras, é morto. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. Café com Deus Pai comentado. Hoje vamos estudar esse texto de Romanos, capítulo 12, versículo de número 10. Dedique um aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. No texto que lemos, Paulo traz uma grande verdade que poucas vezes praticamos. Devemos honrar mais o nosso próximo. Isso significa muitas vezes não buscar o mérito para nós, mas priorizar e honrar aqueles que estão ao nosso redor, pois Jesus nos ensinou a agir dessa forma. Quando nós estudamos o capítulo 12 de Romanos, vemos que Paulo vem tratando sobre a vida cristã, demonstrando que o verdadeiro culto a Deus é mais do que aquilo que desenvolvemos no templo aos domingos. É aquilo que praticamos na segunda, fora do templo. Quando nós olhamos, percebemos que o amor cristão não é apenas um sentimento superficial, mas é uma escolha de doar-se pelo bem do outro. Ao analisarmos essa fala do escritor aqui, eu quero conversar com você sobre algumas lições que podemos extrair desse texto de Romanos. A primeira é sobre o amor fraternal. O ensino aqui é que somos uma família em Cristo Jesus, pois baseado no amor fraternal, nós somos uma família que age com a mentalidade de Cristo. Em 1 João capítulo 4, versículo de número 7, nós lemos: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Gálatas 6, verso 10 diz: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Charles Spurgeon vai dizer que se você ama a Cristo, amará também aqueles que pertencem a Ele. Nós vivemos hoje momentos em que as pessoas estão preferindo amar pets do que a seres humanos. Não que qualquer pet não seja digno de ser alvo do nosso amor, mas que às vezes nós estamos substituindo, porque nós somos feridos por A, por B. E aqui eu preciso trazer para você um ensinamento que, se você esquecer tudo que eu for falar nesse devocional, você lembre disso. Se João feriu você e você fecha a porta para Pedro porque João te feriu, talvez você esteja fechando a porta da possibilidade da cura para você. Porque se na vida João feriu, talvez Deus queira usar Pedro para curar essa ferida. Não sei se você consegue me entender. Seres humanos ferem, mas também seres humanos curam. Seres humanos feriram você, e você feriu ou vai ferir pessoas. Então nós temos que ter maturidade para não fecharmos as portas a todas as pessoas da nossa vida, porque alguém nos feriu, alguém nos traiu, alguém nos machucou. Pensou se por causa de Judas, Jesus não investisse em mais ninguém? Nós estaríamos perdidos. Até porque todos nós carregamos um pouquinho de Judas em nosso coração. Só não reconhecemos isso. E quanto mais cedo percebemos que Judas também habita em nós, terá mais facilidade de nós não cairmos no erro de Judas. A segunda lição que nós vamos extrair desse texto, mas antes eu quero convidar você a tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se aqui no canal. Trazemos estudo bíblico e devocionais. Me ajude a atingir os primeiros 10.000 inscritos aqui no canal Wagner Mello. A segunda lição que aprendemos desse texto é que honrar uns aos outros revela-nos um espírito de humildade. Alguém já disse na história que foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humildade que faz de homens anjos. A honra cristã não é buscar grandeza para si, mas é elevar os outros. Filipenses capítulo 2, verso 3 diz: Nada façam por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Esse é o versículo que eu ensino na comunidade que eu faço parte, sobre o versículo da igualdade.
Pastor, mas eu não consigo ver igualdade nesse versículo, até porque está escrito: nada faço por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Por exemplo, nós temos duas canetas aqui. Essa é uma caneta cristã e essa também. Se ela tem a mentalidade de Cristo e está vivendo esse versículo, ela vai considerar a caneta rosa superior a ela mesma, porque é o que diz, né? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Porém, a caneta rosa também tem a mentalidade de Cristo, e ela vai considerar a caneta azul superior a ela mesma. Como ambos têm a mentalidade de Cristo em suas vidas e consideram um ao outro superior a si mesmo, eles acabam por andando juntos, lado a lado. Por isso que eu digo que esse é o versículo da igualdade, quando o cristão de fato é um cristão genuíno, que conhece, entregue a palavra. Martim Lutero vai dizer que a humildade é a raiz de toda virtude. Nós podemos ler em Marcos capítulo 9, verso 35, e Jesus sentando-se chamou aos seus 12, ele disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Mas também nesse versículo nós vamos aprender que o amor congelado, um amor iceberg, não tem sentido, porque o amor se manifesta em ações. Tiago, em sua carta, que é uma carta bem prática, se você querer ler um livro do Novo Testamento por inteiro, leia a Epístola de Tiago, são 5 capítulos e tem lições práticas para o seu dia a dia. Ele diz assim no capítulo 2: se o irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa e não tiverem o que comer no dia a dia, e um de vocês lhe disser: vão em paz, que Deus aqueça e alimente, mas não lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Deixa eu falar para vocês, toda vez que um necessitado clama por pão, Deus envia pão a esse necessitado. Pastor Wagner, não concordo, porque eu vejo muitas pessoas famintas na rua. Como é que Deus, toda vez que ele clama por pão, Deus envia pão? E por que esse monte de pessoas famintas na rua? É porque toda vez que Deus, o necessitado, olha aqui de novo a caneta azul é o necessitado. Toda vez que ele está clamando por pão, Deus vai usar um outro para suprir a necessidade desse. Deus envia a bênção para esse que teria que ser o caminho da bênção para socorrer o necessitado. Mas esse aqui, debaixo da teologia da prosperidade que vivemos hoje, que próspero é ter, ajuntar, quando recebe algo a mais, entende: poxa, fui abençoado por Deus, olha como Deus me ama. E aí ele só nega o pão do necessitado. Ele retém aquilo que chegou à mão dele, mas que não era para ele, era simplesmente para passar por ele e chegar até o necessitado. Quantas coisas nós estamos chamando de bênção e na realidade está se tornando nossa maldição, porque nós estamos retendo aquilo que não era para nós reter. Será que os a mais que nós tem chegado à nossa mão não é para nós socorrermos alguém que está necessitado? 1 João 3,18 diz: filhinho, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Como é que nós amamos de verdade, irmão? Quando nós socorremos as pessoas que estão à nossa volta. Abençoado, irmãos, não é quem recebeu algo. Abençoado é quem compartilhou algo. Porque eu me torno a bênção. Deus diz em Gênesis capítulo 12, pelo menos 7 bênçãos prometidas a Abraão. Mas chega um momento que Deus fala assim: Abraão, sê tu uma bênção. Se você é a personificação da bênção sobre a terra. Aleluia. O amor, ele se manifesta em ações. Se eu digo que amo, mas não ajo, não mostro isso com obras, é como eu iniciei o vídeo: o amor é como a fé, se não tiver obras, é morto. E nós vivemos em uma sociedade que está manifestando um amor iceberg, um amor gelado, um amor congelado. E Deus está nos convidando hoje a viver o extraordinário. E para nós vivermos o extraordinário, nós temos que manifestar esse amor que transforma relações. Oh, Espírito Santo, que Deus contagie, que Deus inflame a sua vida, inflame a sua alma a tal ponto que você possa dizer: Senhor, ensina-me a amar como Tu amas.
Faça essa declaração comigo nos comentários. Senhor, ensina-me a amar como tu amas. O amor cristão não é apenas palavras, mas é cuidado prático. O amor cristão não é falácia, é atitude. O amor cristão, ele não busca o seu próprio interesse, ele é o amor que busca, mas não o seu próprio interesse. Porque quando nós amamos de verdade, irmãos, Deus nos supre sem que nós precisamos pedir, sem que nós precisamos buscar esse suprimento. E sabe quem é que nos ajuda a viver e a manifestar esse amor de Deus? O Espírito Santo. Por isso eu vou deixar essa playlist aqui para você assistir, onde nós falamos sobre 4 coisas que nós precisamos ter para ser cheios do Espírito Santo e também sobre 5 coisas que atraem o Espírito Santo em nossas vidas. E aqui está esse vídeo também que eu aconselho você a assistir. 5 sinais que você está sendo alvo de inveja, tá bom? Eu te espero num desses vídeos aqui. E se você não fez ainda o meu curso gratuito sobre pregação, ele está aqui abaixo, tá bom? Deus te abençoe. No primeiro comentário fixado está meu curso Cristo Revelado no livro do Gênesis. Que você possa adquirir esse material, porque adquirindo você nos ajuda aqui no canal, tá bom? Forte abraço, até o próximo devocional.